Bom dia. Aqui no Espírito Santo, uma manhã de sol linda, uma manhã de outono linda que o Senhor Jesus nos deu. Sejam todos muito bem-vindos. A graça, a paz, o amor, a comunhão desse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, do nosso Deus, seja com todos vocês. Obrigado, gente boa, por nos receber na casa de vocês. Para a gente é um prazer enorme. Eu tenho falado para vocês que os nossos templos estão fechados e por motivos óbvios de segurança sanitária, os nossos templos estão fechados. A primeira igreja de Campo Grande tem um compromisso social de corroborar, de trabalhar junto com as nossas autoridades civis e sanitárias, com o nosso governo, para que a gente possa o mais rápido possível superar esse momento difícil da raça humana com a graça de Deus. Então a gente quer colaborar com isso, por isso respeitamos as normas sanitárias e estamos dentro da sua casa e você com a gente para louvar o nome desse Jesus Cristo que está vivo. E hoje a gente experimentou um modelo novo, vocês viram. Nós queremos envolver o máximo de pessoas possível da nossa comunidade. Então a turma veio aqui no meio de semana, respeitamos todas as regras de saúde, de segurança, que a Secretaria de Segurança nos direcionou. Todo mundo de máscara, todo mundo com mais de 1,5 metro de distância, todo mundo com muito álcool em gel, e a gente pôde ter essa experiência nova de ter a nossa comunidade um pouquinho mais envolvida, para que a gente tenha cada dia mais o sentimento de que a gente está junto pelo reino, e a gente está envolvido, porque a gente continua em missão. Então a gente fez essa experiência hoje para poder, da melhor maneira possível, glorificar o nome de Jesus. Quero agradecer os meninos que estão participando. Que bom você receber a gente na nossa casa. Na casa de vocês é um prazer e um privilégio. Alguns de vocês nos visitam e nos visitam pela internet. Muitas pessoas me mandam mensagem no meio de semana, estão participando das nossas reuniões de oração diárias pelo Meet, e participam com a gente, assistem o culto. Mas eu queria te convidar a não só assistir o culto, mas participar com a gente em reverência, em adoração ao nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, tá bom? É um privilégio para a gente receber você para adorar Jesus Cristo. Nós temos conversado sobre essa série, o dia depois de amanhã, e temos conversado especialmente sobre 2 capítulos da Bíblia. E às vezes nós trabalhamos em série porque quando trabalhamos em série, nós podemos aprofundar o conhecimento de vocês em determinado livro bíblico, capítulo bíblico. Nós podemos focar e de poucos capítulos tirar um conhecimento enorme para que você depois, na sua casa, no seu momento devocional, você possa olhar e falar bem assim: uau, olha quanta coisa bonita esse contexto bíblico tem e olha como a gente pode aprender. Então é isso. Quando o Senhor nos deu os mandamentos e um deles ele diz para santificarmos o dia do descanso, nada tem a ver simplesmente com exercícios religiosos. Mas por 6 dias a cultura leva o seu coração aos falsos deuses. Por 6 dias a cultura nos leva aos afazeres. E o Senhor Jesus vem nos dar essa ideia de que um dia na semana é tempo de você se reunir em comunidade, se reunir com a sua família na fé, com aqueles os quais nós moraremos na eternidade inteira, para alimentados pela palavra de Deus, para cheios do Evangelho, sermos discípulos de Jesus numa cultura caída e que precisa de redenção. A gente sabe que a única pessoa que pode redimir a cultura é o Cordeiro no último dia, porque Apocalipse 21 diz que no último dia virá novo céu e nova terra. Mas enquanto nós estamos aqui, nós trabalharemos todos os dias pela reforma
desse mundo e dessa cultura. Nós lutaremos todos os dias para que o mundo saiba que o Cordeiro está vivo. Por isso, você tem que ouvir a palavra do Senhor, como diria a confissão de fé, com santo temor, com santa devoção, entendendo que é palavra de Deus, para que armado com o Evangelho, com as armas do amor do Evangelho, você possa espalhar o amor de Jesus por onde você estiver, aonde você passar, porque a igreja de Cristo foi feita para mostrar a esse mundo o que nós seremos na eternidade. O que a humanidade vai ser na eternidade? Aquilo que somos agora. E hoje nós queremos continuar nessa série, no dia depois de amanhã, ainda no livro de Números, e o que eu posso dizer para vocês é que essa frase tem nos norteado. O dia depois de amanhã é construído agora. Alguns jornais e algumas fontes de TV já têm trabalhado com a ideia do mundo pós-pandemia. Nós, no Brasil, ainda estamos um pouco preocupados, e aí são informações, mas a curva era em março, ela passou para abril, para maio, para junho. Eu vi notícias ontem que nós ainda estamos numa ascendência da curva da epidemia, que pode ser que seja em julho, para vocês entenderem como a questão é nova. Nós estamos falando de uma doença que chegou ao mundo, nós não podemos contar com a China, porque não dá para acreditar no que fala o governo chinês, mas a gente pode acreditar na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, e a gente sabe como essa doença se comporta de janeiro para cá. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode afirmar sem problema nenhum que nós estamos realmente numa ascendência. Nós não sabemos quando é que nós vamos começar a descendência. Não sabemos, nós não temos afirmações nem oficiais do Ministério da Saúde. Então, o que nós podemos dizer é que é ainda temerário falar de um pós-pandemia. A gente precisa ter pé no chão, sempre muita tranquilidade, trabalhando um dia depois do outro, com muita fé no coração e aguardando Jesus que controla a história. Mas nós sabemos que como passaremos essa pandemia e que tipo de vida teremos depois desse momento que mudou toda a nossa história, e isso nós não podemos deixar, isso precisa ser construído agora. Nós precisamos de mudanças que comecem agora. Mudanças no nosso comportamento, mudança na nossa espiritualidade, na nossa maneira de conduzir a vida. Por isso temos conversado com vocês bastante sobre isso. Está tudo no conteúdo on demand que a gente tem e você pode assistir, revisar. Slides estão na mão de vocês, porque o que a gente vai ser após essa crise, a gente precisa começar a construir agora. E hoje eu quero falar com vocês sobre duas palavrinhas que parecem ser sinônimos, mas não são. Eu queria falar com vocês sobre liberdade e autonomia. Pessoal, liberdade e autonomia não são sinônimos. Nós não podemos pensar nisso. Seres humanos foram feitos para serem livres. Livres, sim. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a liberdade. Quando Deus fez nossos pais, Adão e Eva, Ele fez nossos pais, o início da raça humana, para serem livres. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós que acreditamos e você que entendeu que naquela cruz, Jesus Cristo estava crucificando o pecado, crucificando o juízo de Deus, que Jesus Cristo na sua encarnação, Ele estava cumprindo toda a lei de Deus no meu e no seu lugar, porque você não tem condição, porque depois da queda nos tornamos escravos do pecado, e às vezes as pessoas não conseguem entender o que é queda. Queda é exatamente isso, gente. Nós fomos criados livres, nós fomos criados inocentes. A raça humana foi criada livre da influência do mal. Gênesis capítulo 3 deixa isso muito claro para nós. Queda é que nós caímos do estado da inocência. Por isso nosso Senhor diz, o ser humano agora é como nós.
conhecedor do bem e do mal. Isso que Gênesis 3 trata. Não que Deus, ele conheça o mal no sentido factual. Nosso Pai não pratica o mal, o Filho não pratica o mal, o Espírito não pratica o mal, como eu e você. Você e eu somos assim. Como funciona a nossa mente? Nós olhamos para alguém, nós olhamos numa situação, a sua mente automaticamente começa a pensar maldade, maldade, mais maldade. Isso procede do seu coração. Você julga as pessoas sem as conhecer. Você se irrita com as pessoas sem as conhecer. Por que isso? Isso é só reflexo do seu coração, porque você é caído. Nós caímos do estado de inocência. Deus não tem isso. Ele sabe o que é o mal, mas ele não pratica o mal. Nós sim. Por isso nós perdemos a nossa liberdade quando nós caímos. E toda a raça humana não é livre. O nosso estado de nascimento é um estado de queda. É isso que os pais da igreja chamavam de pecado original. Não esqueça isso. Por que não podemos confiar em homens? Por que não podemos confiar em ideologias? Por que não podemos confiar em política, em religião? Porque todos os seres humanos nascem sem liberdade, nascem sem arbítrio. Não há isso. Os seres humanos nascem, como a Escritura nos diz em Efésios capítulo 2, mortos nos delitos e pecados. Seres humanos não nascem livres, eles nascem escravizados pelo pecado. O que significa isso, pastor Rômulo? Significa que os seres humanos nascem com seus pensamentos, palavras, vontades, ações, omissões, completamente dominados pelo pecado. Nós perdemos a liberdade quando nós quisemos ser autônomos. Anota isso, pelo amor de Deus. Isso aqui é a raiz da raça humana. Eu sei que especialmente vocês que estudam ciências sociais e ciências humanas, via de regra é isso que é pregado para nós. Por exemplo, vocês que trabalham na área da pedagogia. A gente tem que estimular o aluno para ele ser autônomo. Ok, eu entendo. Mas autonomia aqui, no sentido bíblico da coisa, é que nós, a raça humana, falamos para o Deus Criador assim: nós não queremos viver debaixo da sua autoridade. Nós queremos ser autós, próprios, do grego, autonomia. Nós queremos construir um mundo à nossa imagem e semelhança. E aqui, deixa eu só abrir um parênteses, porque um ou outro, não foram todos, até porque eu tentei explicar isso várias vezes aqui. Meus irmãos, vocês não estão debaixo de um juízo de Deus. A raça humana, nesse exato momento, não está debaixo de um juízo de Deus. Pastor, como assim? Meus irmãos, nós estamos na nova dispensação. Você que nos assiste, já que não é cristão ou que nunca participou de um culto cristão, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós levantamos sempre um cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Porque após Cristo, Deus se relaciona com a raça humana, especialmente com o seu povo que é a igreja e não Israel mais, de uma maneira diferente. Nós não estamos debaixo de uma maldição. O único juízo de Deus sobre a raça humana, a partir de Cristo, vai acontecer em Apocalipse capítulo 19. Caiu a grande Babilônia. O juízo de Deus é o juízo final. Apocalipse 18 e 19. E você vai ver a grande vitória do Cordeiro ali. Mas pastor, e essas desgraças, e os cavaleiros do Apocalipse,
E tudo isso que acontece, pessoal, isso é Romanos, capítulo 1. E se vocês analisarem todas as pragas do Apocalipse, elas são por causa da nossa idolatria. Ou seja, o que é que Deus falou para a raça humana? Ah, vocês querem viver de maneira autônoma? Vocês querem viver segundo vocês acham que devem construir a vida e me esquecer? Então, toca o barco. E é por isso que nós estamos vivendo agora, dentro da biologia, um mundo instável. Vocês têm um vírus que não tem CPF, não tem identidade, a gente não sabe onde ele mora, mas o que acontece? Ele é fruto de uma criação instável. A terra, Adão, é maldita por sua causa. Nós não precisamos de um juízo de Deus, porque nós quisemos construir um mundo autônomo. Isso você não pode perder de vista. O que Deus quer de nós não é autonomia, porque nós dependemos dele. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer no livro de Atos, quando está rodando as igrejas da Macedônia, que nele nos movemos, nele existimos. É impossível, Paulo está em Atenas, nós não temos condição de sobreviver sem o Senhor. Seres humanos não foram criados para ser autônomos. Vocês estão percebendo a confusão que nós estamos vivendo no mundo. Porque quisemos construir um mundo autônomo. Nós não temos capacidade de autonomia. A gente é feito celular. Tem que colocar na tomada para a bateria continuar rodando, senão ela acaba. E o que a raça humana está enfrentando é simplesmente o resultado da sua autonomia. O que Deus quer nos dar é liberdade. É isso que a gente precisa entender. Presta atenção. Esse livro é um dos livros que você não pode morrer sem ler. Assistir é ótimo, né? Porque é tanto Netflix. Ele chama-se Livres da Tirania da Urgência. Esse é um dos livros que marcou a minha vida nos últimos anos. E o Charles Rummel, ele diz o seguinte nesse livro. Liberdade não é fazer aquilo que eu quero. Isso é liberdade libertina. Fazer o que a gente quer. Liberdade é fazer aquilo para o qual eu fui criado para fazer. Ou seja, se eu colocar um carro no trilho do trem, ele pode até andar. Vai te dar uma dor de cabeça danada, porque tem hora que vai agarrar. Porque ele não foi feito para aquilo. E se eu botar um trem no asfalto, ele vai dar uma andadinha, mas vai dar uma quebrada. Entende? Nós, seres humanos, fomos criados com um propósito pelo Deus Criador. O que Jesus Cristo veio fazer, e é isso que as pessoas precisam entender, é resgatar a nossa liberdade. Para que a gente não viva mais escravizado pelo pecado, para a gente poder dizer não conscientemente ao pecado e andar em obediência, para a gente ser aquilo que a gente foi criado para ser. É por isso que Jesus Cristo tem que ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque quando ele vem a essa terra, ele, embora encarnado sendo 100% homem, ele é 100% Deus para mostrar de onde a gente veio e conseguir cumprir toda a lei de Deus no nosso lugar e encravar o pecado na cruz para que a gente pudesse ser livre. Ser cristão é ser livre. A gente às vezes acha que ser cristão é troço chato. Não. Ser cristão é ser livre, é ser filho de Deus. Ser cristão é não ser escravo do pecado, é não ser escravo da minha paixão, é não ser escravo do meu desejo, não ser escravo dos meus amores, não ser escravo da minha lascívia, não ser escravo do meu egoísmo. Ser cristão é isso. Liberdade. Liberdade é para o qual a gente foi chamado. Eu sei que talvez você viveu algumas experiências ruins com a religião, como forma de manipulação. Mas isso não tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho e com a igreja dele. Por isso, eu quero convidar vocês hoje a gente caminhar em obediência. O dia depois de amanhã
sendo um dia que a gente entendeu o que aconteceu naquela cruz, para a gente poder agora, nesse exato momento, a partir de agora, caminhar em obediência. Então eu quero conversar com vocês sobre o que é esse negócio de caminhar em obediência. Para isso, eu quero convidar vocês a gente continuar estudando o nosso texto, de Números capítulo 11, Números capítulo 14, do 11 ao 25. Pega o seu bloco de notas e começa a anotar. Porque andar em obediência é sinônimo de liberdade. E é isso que eu quero que vocês entendam. Qual é a cena que nós temos trabalhado nesse último mês? Deus, no capítulo 13, disse que daria a terra ao povo dele. Terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Eles ficaram escravizados no Egito por 430 anos e agora eles, numa viagem de 10 dias, entre o Monte Sinai e Cades Barneia, na entrada da terra, eles vão, 12 homens, representantes das tribos, vão olhar a terra e eles percebem que a terra que Deus prometeu para eles é uma terra linda, maravilhosa, ela mana leite e mel. Qual é o problema? Nessa terra moram os filhos de Enaque, os Enaquins, homens grandes. E aí, 10 desses 12 voltam dizendo, a terra é boa, mas eles vão devorar a gente. Mas 2 caras, Josué e Calebe, falam assim, não, essa terra é boa, vamos lutar, porque o Senhor é por nós. Começa a ter uma confusão tão grande por causa das fake news da época, que o que acontece? Quando Josué e Calebe se levantam para falar, os 10 já fizeram um inferno tão grande na população toda, que eles pegam a pedra para matar Josué e Calebe e eles querem voltar para o Egito. E lembre-se que conversamos na semana passada, que quando nós seguimos os conselhos errados, quando nós seguimos as ideias erradas, a escravidão é o que nos espera. Ou seja, eles preferem voltar para a escravidão do Egito do que serem obedientes a Deus e aproveitarem as delícias que Deus tem para dar para eles. A glória de Deus aparece na hora, e segundo John MacArthur, a glória de Deus é o que Deus é. Deus aparece na hora e quando Deus aparece o mundo treme. E aí vai começar um diálogo interessante entre Deus e Moisés. Deus chega no meio dessa confusão, o povo querendo voltar para a escravidão, o povo querendo matar os fiéis. O Senhor disse a Moisés, verso 11, acompanha comigo. Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e eu os destruirei, mas farei de você, Moisés, uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés lhe disse, essa parte é incrível. Moisés lhe disse, Senhor, se o Senhor matar todo mundo e fizer de mim uma grande nação, os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair de perto deles. E falarão disso aos habitantes da terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está com este povo, e que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição. E castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, Senhor, como a este povo tem perdoado, desde que saíram do Egito até agora. Caminhar em obediência, pessoal, significa algo muito legal. Para que você possa caminhar em obediência, a primeira coisa que você precisa entender
é que só existe obediência a partir de mediação. Pastor, você é doido? Não, calma. A primeira dúvida que surgiu na sua cabeça quando eu li esse texto é porque você falou assim, e esse texto é muito usado para isso. Deus muda. Por quê? Porque ele tinha falado lá que ia levar o povo. Aí agora ele falou que vai destruir o povo. Aí Moisés orou e Deus mudou o plano. Eu digo, opa, calma lá. Tem algum problema aí com a sua exegese e a sua hermenêutica? Não. Deus não mudou em hora nenhuma. Por que não, pastor? Simplesmente porque qual foi o plano de Deus? A descendência de Abraão herdaria a terra. Ponto final. Acabou. Não tem isso. Se Deus resolvesse destruir todo aquele povo e construir de Moisés uma grande nação, Moisés é descendente de Abraão do mesmo jeito. Não mudaria nada. Deus não mudou em 1 centímetro a promessa dele aqui. Agora, qual é o problema? O problema é que a gente olha esse texto e a gente não coloca dentro dele a nossa responsabilidade. Percebe? Ele já lançou 10 pragas sobre o Egito, abriu o mar, ficou 40 dias com Moisés, deu a lei, deu água, deu comida. E o que acontece com essa turma? Não adianta, o coração é duro. Gente, o pecado faz algo com a gente que a gente não consegue mensurar. O pecado nos torna hipócritas. O pecado nos torna completamente cegos. Gente, o pecado cega a gente a tal ponto, eu conversando com amigos essa semana, eu não sei se vocês já se pegaram assim. Às vezes até quando a gente ajuda pessoas, e a gente está num momento que é fundamental ajudar pessoas. A gente tinha 11, 14 milhões de empregados, parece que caiu para 11, agora estamos chegando a 30. Uma maluquice. Ontem pela manhã eu saí logo cedo, uma dor de cabeça enorme. Não conseguia mais ficar, não tinha nenhum remédio em casa. Peguei o carro e eu fui à farmácia comprar um remédio, precisava, a cabeça doendo, fui comprar. Aqui em Campo Grande tem uma Caixa Econômica Federal. Era mais ou menos 6h30 da manhã, quem conhece o bairro sabe. Acho que foi dia do pessoal receber benefício ontem. Da frente da agência, fazia uma curva, lá no alto do morro, 6 horas da manhã, uma fila para receber benefício do governo. Ou seja, os atos de amor que a gente vai ter que fazer, vão ter que ser muito maiores. Agora, o que eu quero chamar com vocês, a atenção de vocês, é que às vezes, até quando a gente ajuda pessoas, dentro de nós, a gente sempre está querendo reconhecimento. Porque o pecado é tão traiçoeiro, que ele faz a gente ser altruísta. A gente é altruísta, mas por trás tem uma autossatisfação e um desejo de reconhecimento. Tamanho engano. E o que nos chama a atenção aqui é o fato dessa turma não conseguir cumprir a vontade de Deus nunca. E a gente relativista do século 21, eu vou falar isso com vocês melhor daqui a pouquinho, a gente tem o costume de achar que Deus é só amor, e Ele é amor, mas a gente esquece que Deus é uma unidade, ou seja, quando Deus age com amor, Deus não age só com amor. Quando Deus age com amor, a soberania, a graça, a justiça, está tudo junto nele. Deus, quando age, age de uma vez só. E a gente esquece disso. E esses caras conseguem suscitar a ira de Deus a tal ponto que ele não consegue olhar para essa gente. Aí o que acontece?
que eu acho incrível. O que acontece é que o Moisés vai ficar entre Deus irado e entre o povo pecador. Entre o Deus que está doido, cheio de ira por conta da desobediência e falta de fé, que muitas vezes chega sobre mim e sobre você. E é interessante que eu acho que a gente precisa voltar a falar um pouco disso. Um dos maiores sermões pregados na história do cristianismo que a gente tem relato é um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Porque isso é sério. É sério. Quando vocês olham o livro de Apocalipse, o que nós percebemos é um Deus fazendo justiça. Porque a raça humana tentou roubar a criação da mão dele. E aí agora, esse Deus irado quer derramar a sua ira diante de um povo de coração duro. E quem é que está entre o Deus irado e o povo de coração duro? Moisés. E o que Moisés vai fazer? Moisés vai orar pelo povo. Ele vai interceder pelo povo. E ele começa a dizer: Senhor, tem misericórdia desse povo. Esse povo realmente tem um coração duro, mas o Senhor é um Deus piedoso. Tem misericórdia desse povo. E aqui eu quero abrir aspas para falar algo com vocês. Porque algumas pessoas me perguntam sempre se Deus já sabe por que é que eu tenho que orar. Isso não é calvinismo, isso é determinismo, isso é fatalismo. E o cristianismo não é fatalismo, muito menos determinismo. E aí eu abro esse parênteses para mostrar como é que o Moisés está orando. E realmente Deus decreta. Mas eu quero dizer que a oração da gente não muda os planos de Deus. A oração está contida nos planos eternos de Deus. Oração não é se, é quando. É contingência. Muitas coisas vão acontecer porque vamos orar. E vamos orar, e não significa que Deus vai mudar os seus planos, mas significa que a ação de Deus está condicionada, contingenciada à nossa oração, porque no decreto eterno dele estava: o meu povo vai orar, e assim que o meu povo orar, eu vou agir. Então por que em momentos como esse, não adianta você ficar calado dizendo assim: eu não vou orar porque Deus já sabe tudo. E aí fica mantendo uma vida espiritual morta. A sua oração está dentro do decreto eterno de Deus. Primeiro capítulo aí, segundo capítulo da Confissão de Fé de Westminster. O decreto eterno de Deus, a minha oração e a sua oração estão contingenciadas. É feita uma receita de bolo. Você mistura farinha, água, manteiga, eu não sei fazer bolo, mas mistura aquele monte de coisa. Para aquilo acontecer tem que ter um elemento, e a oração está dentro daquilo. Então é por isso que você precisa orar. Porque os planos de Deus se cumprem quando nós oramos, não é se, é quando. Porque é contingenciamento, pelo amor de Deus, aprendam o calvinismo de uma maneira de vez. Tem um monte de gente falando besteira, nunca leram Calvino, nunca leram um livro de teologia sistemática e falam besteira. A oração está contingenciada, a oração de Moisés está contingenciada no decreto de Deus. Não é se, é quando. Moisés ora para que o povo não seja morto pela ira de Deus e consumido pela ira de Deus. E aí é que chama a minha atenção. E eu acho que deve chamar a sua atenção também. Moisés intercedeu pelo povo e esse povo foi salvo da ira do Senhor. Porque a obediência da gente precisa de mediação. Pastor, melhore isso para mim. Meus irmãos, eu acabei de orar aqui no início.
E é aqui que eu quero aplicar essa parte com vocês. Eu orei pelo pastor Rafael, pela Ju, pela Melina, pelo Neném. Orei por essas pessoas que nos pediram aqui. Se vocês perceberem, quando nós oramos, no final, eu orei dizendo assim: Pai, em nome de Jesus. Por que eu orei Pai em nome de Jesus? Porque quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo pelos méritos de Jesus. Mas pastor, o que é que você quer dizer com isso? Quando nós chegamos em João, no capítulo 17, aqui tem um ponto de exclamação, mas é um 1, tá? Senhor Jesus diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que o Senhor deste para ele. Deus deu a vida eterna para aqueles que estão em Cristo. Esta é a vida eterna, Pai, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Mas ele vai continuar no verso 20 orando, e Jesus aqui está indo para a morte. Pai, a minha oração não é apenas por eles. Jesus não está orando só pelos 12 que estão ali com ele. Mas eu oro também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Os apóstolos pregariam, e o Rômulo, e a Maria, e o João, e o Martinho, e sei lá quem, essas pessoas creriam. Jesus está orando por elas, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O apóstolo Paulo vai nos explicar isso em 1 de Timóteo, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz no verso 5, algo incrível: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O que eu quero dizer aqui, gente? Só é possível obedecer a Deus a partir de Jesus Cristo. Só é possível ter comunhão com Deus a partir de Jesus Cristo. A obediência é mediada porque Deus não olha para mim e Deus não olha para você. Eu sei que te ensinaram que você tem que fazer coisas boas para ser salvo. Eu sei que estão te ensinando por aí que para Deus te amar você tem que fazer um sacrifício. E esse bando de safado, desculpa, o que eles querem é o seu dinheiro. Porque fecharam os templos deles, e agora olha o que está acontecendo. Eles estão quebrados, não tem programa na televisão, eles não têm dinheiro, não sabem o seu nome, não visitam você na sua casa, não atendem você por telefone, porque eles disseram que para você obedecer a Deus o que você tem que dar é dinheiro. Só que deixa eu dizer para você uma coisa: o salário do pecado é a morte. Deus, quando olha o pecado, continua irado. Não ache você que Deus é um bonachão, porque Ele poderia dizer assim, lá no Éden, quando o homem errou, Deus poderia falar bem assim: olha que legal, Adão, nossa, que bacana, né? Olha, você comeu uma frutinha, né, filho? Faz mais isso não. Fala sério comigo. Você está parado no sinal. Aí você está parado no sinal, vem o cara atrás de você a 80 por hora e dá só uma batidinha atrás de você. Aí o que você faz com ele? Seja honesto.
Você olha, sai do carro, e aí você fala o que para ele? Ah, tá tranquilo, irmão. Vai lá. Ô, deixa que eu pague a franquia do seguro, se você tiver seguro. Sabe o que você vai fazer? Você vai sair do carro, você vai olhar para o cara, vai ficar aborrecido. Aí você vai olhar, chamar a perícia, agora parece que não tem mais, você tem que fazer ela online. Você mandar o carro para a oficina e vai entregar 3 orçamentos e dar na mão do cara. É o que você vai fazer. É isso que você vai fazer. E aí sabe o que você vai falar? Justiça. Não tem quando você estava andando na rua e aí roubaram o seu aparelho celular? Qual é o sentimento que te deu? Você falou assim, isso é injusto. Eu fui nas Casas Bahia, comprei esse negócio aqui em 15 vezes. O boleto está na metade ainda desse carnê que você comprou, porque não economiza, tem que comprar no carnê. Aí o que você fala? Você chega lá e fala assim, pô, isso é injusto, porque me roubaram. Será que vocês não conseguiram entender que o nosso processo de autonomia é querer roubar a criação de Deus? Ele gastou 6 dias construindo esse negócio, idealizando isso na eternidade, idealizando você, idealizando a mim, idealizando as nações, idealizando cada um de nós. E o que nós olhamos para ele e falamos? Nós viveremos segundo a gente quer. E aí o que ele faz? Deus deu 3 orçamentos para mim e para você. Deus chegou e falou, pega o guincho e se vira. Não. Deus saiu de lá e ele veio pagar a conta no nosso lugar. E é isso que Cristo veio fazer. Ele abriu mão da sua glória. O conselho da eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho nos revela ao Pai. E agora, ele vai cumprir a lei no meu e no seu lugar, porque você não consegue. Porque você acha que é bom, mas você não é. Porque você acha que é perfeito, mas você não é. Você acha que é suficiente, mas você não é. Você acha que consegue abalar as estruturas das pessoas em volta de você, mas você é fraco, frágil, e diante do poder do Deus Criador do céu e da terra, você é pó, assim como eu. E é por isso que Jesus tem que ser Deus. Porque ele vem a essa terra pagar a conta no meu lugar. Quando ele estava naquela cruz, ele não estava dando exemplo para ninguém. Aquele sacrifício ali é expiatório, é vicário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é substitutivo. Ali, de um lado estava a humanidade caída, e do outro lado estava a ira de Deus. E Jesus diz, Deus meu, por que é que você está me desamparando? É porque Abacuque diz que os olhos de Deus são tão puros que não podem contemplar a impiedade. E Deus olha para o seu filho na cruz e ele tem que ficar de fora, porque a justiça de Deus tem que ser satisfeita. A ira de Deus está caindo sobre o filho dele. E o que ele está fazendo? Pai, perdoa o Rômulo porque ele não sabe o que faz. Jesus estava no meio, entre eu e o Pai. Jesus estava entre nós, essa raça caída, que no meio de uma pandemia só consegue brigar, que enquanto era para se unir, só consegue arrumar confusão um com o outro. Políticos disputando o poder. Eu achei inadmissível no meio de uma situação como essa, gente fraudando licitação pública, canalhas. Enquanto tem gente sofrendo na fila de hospitais, canalhas mandando coisas erradas. Essa é a raça humana. Esse somos nós. Esse é o nosso processo de autonomia. É por isso que nada do que você fizesse poderia agradar a Deus. Nada do que você pudesse fazer, poderia fazer Deus te amar mais ou menos. Porque não são as suas obras, é obra do Filho. Moisés aqui é uma tipologia. Porque entre um Deus irado e entre um povo pecador, entre um Deus irado e um povo que Deus quer dar graciosamente a eternidade, quem está? Nós não temos um Moisés porque Moisés morreu. Nós temos um Cristo que está vivo. E Ele é o nosso mediador. Ele nos leva até o Pai. Quando você perde as noites de sono, Cristo está olhando por você, o seu Salvador está do seu lado. Ele é o nosso mediador.
Quando você cai e peca, ao invés da culpa corroer você, e agora está muito comum a gente ficar culpado, porque a nossa vida mudou. A nossa vida mudou, então eu tenho filho pequeno, por exemplo, eu preciso dar conta do meu trabalho, eu preciso dar conta da minha mulher, eu tenho que educar meus filhos dentro de casa, na escola, e aí a gente fica preocupado com o rendimento e fica culpado. E embora eu tenha que dar o meu melhor, meu Jesus está sempre com a mão no meu ombro, dizendo, filho, eu obedeci no seu lugar. Talvez você que está me ouvindo praticou os maiores crimes da história da humanidade. Eu quero que você olhe para os olhos de Jesus, porque ele obedeceu no seu lugar. Mateus capítulo 5, verso 17 diz que Jesus veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. É por isso que não existe condenação para mim e para você. É graça, pessoal. Entre um Deus irado e entre a humanidade porca e caída e imunda como nós, existe um mediador. Não é Moisés, não é Levi, não é apóstolo, não é pastor. Eu não posso levar vocês a Deus. Eu não abençoo vocês, eu não tenho esse poder. A unção que em nós opera, 1 de João capítulo 2, verso 20 e verso 27. É a unção que vem do santo. O Espírito que está sobre nós é de Jesus. Obediência que agrada a Deus não é moral. Porque moral, uma boa educação te dá. Etiqueta, liturgias, de cargos. Uma boa educação te dá. Uma educação militar te dá. A gente está falando de reconciliação com o Pai. Ser livre é praticar aquilo para o qual você foi criado para fazer. E hoje eu quero te convidar a depender de Jesus. Ele obedeceu no seu lugar para que você pudesse ser livre. Andar em obediência significa estar conectados com o mediador. Sempre que você estiver ligado a Deus, esqueça os seus méritos, esqueça você, corra para Cristo. Sabe o que o nosso ministério público precisa? De Jesus. Sabe o que a nossa política precisa? De Cristo. Sabe o que a economia precisa? De Jesus. Sabe o que a religião precisa? De Jesus. Redenção, salvação. Hoje eu quero te fazer um convite especial. Eu queria te convidar a se arrepender dos seus pecados. Entregar tudo nas mãos de Jesus, que está de braços abertos te esperando. Porque Isaías 53 diz, a partir do verso 10, que ele se alegrou por levar você até o Pai. Você nunca chegaria lá, mas ele te levou. Hoje eu queria te convidar a abraçar Jesus. Mas, se a nossa obediência é mediada, eu quero dizer para você que a nossa obediência é recompensada. Quando nós olhamos o livro de Números, a história, ela é curiosa, porque ela diz assim, a partir do verso 20, o texto bíblico diz assim, o Senhor respondeu, depois da oração de Moisés, eu perdoei, assim como Deus nos perdoou a partir do sacrifício do Filho dele, o sangue de Jesus nos perdoou de todos os pecados, conforme você pediu. Cristo pediu, e o Pai nos perdoou. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra prometida, que eu jurei aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá, mas, como meu servo, Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Aqui é o seguinte, pessoal, deixa eu falar com vocês. Deus ouviu o povo, claro, Deus ouviu Moisés. Só que é o seguinte, algumas das nossas atitudes têm consequências. Não adianta. Atitudes têm consequências.
Primeira coisa, de uma vez por todas. Agora, com a internet, apareceram os pregadores do século 21. Duas correntes muito engraçadas. Primeiro, abandone o Antigo Testamento. A gente tem que olhar só de Jesus para frente. Eu tenho que olhar tudo a partir de Jesus. Aí, a partir de Jesus, eu vejo o que é o Evangelho e o que não é. Está nas subjetividades. Aí, sabe na subjetividade de quem que está? De quem está pregando para você. Se você não sabe, você é refém desse pregador subjetivista. Porque se é subjetividade, eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro jeito. Então, a lei, eu que faço. Se você nunca pensou nisso, anota, filho, e me pergunta depois, tá? Outra coisa é o seguinte, olha, o Deus lá do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Me ajuda, já falei isso com vocês, é o mesmo Deus. Deuteronômio capítulo 6 diz a mesma coisa que Coríntios fala. Parou, é o mesmo Deus. A revelação é progressiva e a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. Tem nada de novo debaixo do sol. Segunda coisa que é ensinado, e é um erro teológico crasso, é dizer que porque recebemos o Espírito Santo, a lei já está em nós. Não, senhor. Não. Quando Paulo em Coríntios capítulo 3 diz que a lei de Deus está em nós, ele está fazendo referência a Ezequiel 36. Deus nos deu um coração de carne. Deixa eu explicar. O que é a lei de Deus, gente? 3 vezes. 3 tipos. Michael Horton escreve isso em A Lei da Perfeita Liberdade. Lei da Perfeita Liberdade, tá? Nós estamos tendo um curso aqui e a gente vai voltar com ele. Primeiro, Deus deu uma lei civil. A lei civil de Israel. Segundo, Deus deu uma lei cerimonial. As cerimônias. Terceiro, Deus deu uma lei moral. A lei civil caducou. Você pode ter princípios dela. São interessantes. Mas eu não tenho que obedecer os princípios da lei civil. Eu não tenho que seguir princípios da lei cerimonial. Porque as cerimônias do Antigo Testamento foram encravadas na cruz. Eu não tenho que ir para templo, tocar chofar é coisa de doido, sal grosso é troço de doido. Tem um monte de pastor que se veste de Moisés e ainda usa cajado. Esse cara está pelo menos 4.000 anos atrasado. Era para ele estar lá atrás, velho. Isso não existe mais. Isso é macumba evangélica. Macumba, macumbeiro. Para. Gente entrando com arca da aliança em igreja. Me ajuda. Demônio territorial. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Cresçam. Saiam do jardim da infância. Vai ler a escritura. Vai estudar esse negócio direito. Agora olha para cá. Jesus Cristo nunca aboliu a lei moral. Porque se você não sabe, quando você adentrar os portões celestiais, sabe o que é que você vai fazer? Você não vai ter outros deuses além do Senhor. Você não vai fazer imagem e semelhança. Você vai santificar o dia do Senhor. Você vai honrar pai e mãe. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar. A lei moral existe. E o que Jesus fez, quando ele veio, ele ampliou a visão de lei de Deus. E ele fez com que isso entrasse aqui, ó. Não está em tábua que quebra, estraga, está aqui, ó. Porque é de carne, dar-te-ei um coração de carne. O que significa isso, pastor? Significa que na nossa época, a gente vive um período de relativismo muito grande. Entenda, por um lado, existe uma cultura relativista que valoriza a felicidade e a realização própria, e eu faço aquilo que eu quero, que me gere felicidade. Por outro lado, existem os relativistas gospel, que falam assim, não, é tudo pela graça. Então se é tudo pela graça, Jesus tem que entender tudo, e Deus tem que entender tudo, e a responsabilidade não está sobre nós. Aqui nós precisamos entender que existe um relativismo com a promessa de Deus. O problema é que esses demônios da prosperidade, eles transformaram a igreja numa franquia do McDonald's religioso. E aí a gente não pode mais falar sobre lei de semeadura. Porque se a gente fala que se você obedece, Deus te abençoa, o cara quase cai da cadeira.
Mas eu não posso legislar a Escritura por causa desses filhos do demônio. Eu preciso analisar a Escritura da maneira correta e como ela é. Você foi livre por um mediador para ser aquilo que Deus quer que você seja. E quando eu ando em obediência, é claro que Deus me abençoa. Preste atenção. E eu vou ler poucos textos, mas é só para você entender. O texto bíblico, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 40. Obedeçam aos decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Se você obedece, você vai bem. Olha, Salmo 84, vamos lá. Isso está na Bíblia toda, gente. Está na Bíblia toda, não adianta. Salmo 84, o texto bíblico é muito claro. Verso 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Aí eu já sei. Porque você fica ouvindo teólogo de YouTube. Você fala assim, pastor, isso é o Antigo Testamento. Ah, é? Olha para cá. Só um. Eu poderia pegar o Novo Testamento inteiro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O problema é que quando eu falo de recompensa, vocês são tão materialistas que vocês acham que Deus vai dar dinheiro, saúde e prosperidade para vocês. Porque prosperidade para vocês é dinheiro, é bem-estar, é paz. E o que Jesus prometeu para vocês foi salvação. O que Jesus prometeu para vocês é que mesmo que vocês andassem pelo vale da sombra, porque ainda que vocês estivessem entubados numa UTI, cheia de Covid-19, Ele disse que Ele estaria com vocês porque Ele vai te ressuscitar no último dia. Obedeçam ao Senhor. Andem em obediência. Sejam sal da terra e luz do mundo. Se vocês pecarem, meus irmãos, vocês têm um mediador. Agora, pecado para nós é acidente. Calvino dizia, quando falava da doutrina da predestinação, que a forma de entendermos se alguém é eleito ou não, é a maneira com a qual ele se deleita na lei de Deus. Então não me venha com esses relativismos hipócritas. Obedeça a lei do Senhor, porque é o que você vai fazer a eternidade toda. Agora a igreja precisa ser um exemplo para esse mundo caído. Igrejas não devem se misturar com ideologias. Igrejas não devem se misturar com políticos. Igreja não deve se misturar com associação A, B, C e D. Você não precisa de ideologia porque você tem o cristianismo. Vocês têm Cristo. Vocês têm a palavra de Deus. Obedeçam a palavra de Deus. Obedeçam o Cristo encarnado. Obedeçam aquele que buscará vocês. Sejam fiéis a Ele. Comecem a ser fiéis a Ele, comecem a buscá-lo, comecem a dar bom testemunho, comecem a falar do amor de Jesus, encarnar o amor de Jesus, porque Ele vai recompensar vocês. Sabe qual é a recompensa que Ele vai te dar? Ele vai andar com você em tudo quanto é lugar. Se você vai ter dinheiro, não sei, Ele não está preocupado com isso, mas Ele te garantiu a vida eterna. Se você vai ser curado do câncer, eu não sei, mas eu sei que Ele está com você aí agora. Se o seu casamento vai ser restaurado e salvo, eu não sei. Eu sei que você tem que fazer de tudo para obedecer a Ele e trabalhar pelo seu casamento. Se você está sem esperança com seu filho, eu não sei o que vai acontecer, mas seja um exemplo, pregue, ore, obedeça ao Senhor. Tenha uma vida de obediência, meus irmãos. Tenha uma vida de obediência, porque o Senhor está olhando. A nossa descendência nunca vai mendigar o pão, porque as promessas de Deus são reais. Sejam obedientes. Sejam sinceros diante do Senhor. Não caiam nas ideologias do mundo. Sigam a Jesus. Sigam a palavra de Deus. Amém. Agora, por qual razão você obedece o Senhor? Se você segue o Senhor por medo, vire islâmico, vire budista, porque está com medo do karma. Cristo já sofreu a ira de Deus no seu lugar. Covarde. Não obedeça ao Senhor por medo. Não obedeça ao Senhor por medo.
Senhor nos chama de filhos, a menina dos seus olhos. Essa noite eu tive uma experiência muito interessante com a minha filha mais nova, a Júlia. A Júlia, eu brinco chamando ela de... Júlia é um pagode, ela é um samba, enredo. Ela é de uma alegria incrível. E ela estava deitada numa cadeira de praia. E ela chegou e fez assim: pai, vem cá. E eu estava lá do outro lado. Aí eu olhei. A gente que é pai fala assim: vou lá nada. Aí ela falou de novo assim: pai, vem cá. Aí eu cheguei pertinho dela. Ela falou assim: desce aqui, pai. Desce aqui. E eu alto. E ela lá embaixo. Aí eu abaixei. Ela falou no meu ouvido assim: você sabia que eu te amo, pai? Aí eu falei com ela: filha, papai te ama muito. É essa relação que Deus tem com a gente. Não tenha medo do Senhor. Não tenha medo do Senhor, Ele é seu pai. Chegue confiante. Obedeça ao seu pai. Ele veio te dar liberdade. O diabo quis te escravizar. Esse sistema autônomo te escravizou. A sua natureza te escravizou. Mas entre nós e o Pai está o Filho, sangrando, ressuscitado, exaltado. E com seus anjos ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E nós estaremos do lado das ovelhas. Não barganhe com seu pai. Não barganhe com seu pai. Ele te deu mais do que você merece. Ele te deu mais do que você precisa. Não barganhe com seu pai. Não obedeça a Deus para querer alguma coisa em troca. Não faça isso. Peça perdão. Não queira nada do Senhor. Não queira nada dos... Bata na porta do... Você precisa de cura, bata na porta do céu. Bata. Se você está enrolado, seu negócio está com problema por causa dessa crise, bata na porta. Deus não vai negar bem algum. Não é disso que eu estou falando. Mas faça isso por amor. Pai, dói. Pai, cansa. Pai, é difícil. Pai, amor. Obedeça por amor. Obedeça porque Ele te comprou com um alto e precioso preço. Obedeça por amor. Obedeça porque Ele é Pai. O apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Queria que você anotasse isso. O que você faz com isso? Não obedeça ao Senhor por medo ou barganha. Tenha uma vida de obediência por causa do amor que foi derramado por vocês. Cristo é o amor encarnado. E Ele entregou a vida dele por vocês. Tenha uma vida de obediência agora e no dia depois de amanhã. Quero dar um minuto para você orar e a gente volta para impetrar a bênção. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo
noite as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais culpa ou medo atroz, este é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Senhor, obrigado pelo teu Filho, o nosso mediador. Só por ele nós temos vida. Louvamos ao Senhor por isso. Te agradecemos por isso, meu Pai. E ajuda-nos a depender do seu Filho. E só dele. Só Cristo. Só Jesus. Ajuda-nos a aguardar a vinda do seu Filho. Mas enquanto isso, que a gente tenha o compromisso de sermos servos do Senhor, testemunharmos do seu amor e entendermos que precisamos e devemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Que isso encha o nosso coração de alegria por conta das suas misericórdias. Senhor, despede o teu povo por onde eles estiverem agora espalhados. Deus, conduz o seu povo cheio do seu Espírito, porque essa terra está precisando, Senhor, de gente que vai levar o seu amor, a sua misericórdia e a sua palavra. Faz isso com o seu povo em nome de Jesus. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, gente boa, salva pelo nosso mediador, até o dia da volta dele. Amém. Um beijo no seu coração, um bom domingo, uma boa semana, e a gente se encontra por aí.